E vamos ler do versículo 11 ao versículo 14. É Antigo Testamento. Aleluia! Glória a Deus. 2 Crônicas, capítulo 7, versículo 11 ao versículo 14. Todos os irmãos acharam? Glória a Deus! Aleluia! Está escrito assim, versículo 11. Assim Salomão acabou a casa do Senhor e a casa do rei. E tudo quanto Salomão intentou fazer na casa do Senhor e na sua casa, prosperamente o efetuou. E o Senhor apareceu de noite a Salomão e disse-lhe: ouvi tua oração e escolhi para mim este lugar para a casa de sacrifício. Se eu cerrar os céus e não houver chuva, ou se ordenar aos gafanhotos que consumam a terra, ou se vier a peste entre o meu povo, e se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e buscar a minha face e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus e perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Amém? Irmãos, eu gostaria de estar repetindo o versículo 14. Eu gostaria que os irmãos repetissem bem forte comigo. E se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e buscar a minha face e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Amém? Você crê que a palavra de hoje é uma palavra de avivamento para a igreja? Você crê que a palavra de hoje é uma palavra de cura, é uma palavra de libertação, é uma palavra de milagre, é uma palavra de transformação, é uma palavra de força, é uma palavra para colocar você de pé, é uma palavra para te dar, para deixar você forte nessa passagem de ano? Você concorda que essa palavra tem o poder de fazer com que o ano que vem seja um ano abençoado na tua vida? Então vamos dar uma grande salva de palmas para o nosso Deus, bem forte. Vamos dar uma grande salva de palmas para o nosso Senhor Jesus Cristo. Vamos dar uma grande salva de palmas para o Espírito Santo de Deus que se faz presente em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, amém e amém. E glória a Deus. Aleluias. Glória a Deus. Aleluias. Irmãos, na época do Antigo Testamento, Deus apareceu ao rei Salomão, ele deu as condições para que orientasse ao povo de Israel para construir um templo, para que a sua presença, o seu Shekinah, permanecesse naquele lugar. Aleluia! Mas muito mais do que construir um templo, o povo de Israel deveria edificar as suas vidas em obediência ao Senhor. E o Senhor disse a seguinte ordem ao rei Salomão. Deus disse assim: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e buscar a minha face e se afastar dos seus maus caminhos, dos céus eu ouvirei, perdoarei o seu pecado e sararei a sua terra. Glória a Deus. Irmãos, para obtermos o melhor entendimento dessa passagem da Bíblia, temos que entender o seu contexto. O povo de Israel naquela época estava sob o comando do rei Salomão, que enfim conseguiu erguer o templo do Senhor lá em Jerusalém. Todo o envolvimento do rei Salomão e mobilização do povo teve um propósito: fazer a vontade de Deus. Depois da construção do templo, da dedicação e da consagração do templo, Deus apareceu ao rei e respondeu a sua oração. Aleluia! Deus responde assim a Salomão: ouvi sua oração e escolhi este lugar para mim como um templo para sacrifícios.
Deus fala ao rei Salomão, demonstrando o seu desejo em abençoar e proteger o seu povo. Mas a permanência da sua presença no templo e no meio do povo exigiria total dedicação a Deus e uma mudança de velhos hábitos. A primeira lição que nós aprendemos nesse texto, e a primeira lição que nós aprendemos para começar esse ano abençoado, para começar esse ano vitorioso, para começar esse ano totalmente diferente desses 2 últimos anos que nós tivemos, com essa peste, com essa praga que assolou o mundo e o país. A primeira lição que nós aprendemos é quem nós somos. Quem nós somos. E a palavra de Deus diz: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, quem nós somos? Porque o próprio Deus diz: o meu povo, que se chama pelo meu nome. Irmãos, quem é o povo de Deus? O povo de Deus é aquele que tem a identidade de Deus. Vocês já viram o povo de Deus com uma identidade de beberrão? Vocês já viram o povo de Deus com uma identidade de tarabiqueira? Vocês já viram o povo de Deus com uma identidade de fumante? Vocês já viram o povo de Deus com uma identidade de discórdia, de confusão, de más amizades? Você consegue ver um povo que tem identidade de Deus, dando mau testemunho e tendo uma má reputação fora da igreja? A primeira coisa que nós aprendemos nessa lição é quem nós somos. Aleluia! Nós somos um povo que tem que ter a identidade do Senhor. E qual é a identidade que você está demonstrando lá fora? Que é a identidade que você tem que ter de Jesus Cristo na tua vida. Glória a Deus! Qual é a identidade? Como que as pessoas estão olhando para a tua vida e vendo você como cristão? Como que as pessoas estão olhando para a tua vida e sentindo vontade de vir para a igreja? E sentindo vontade de servir a Deus? Como que uma pessoa que só arruma confusão, discórdia, que em todo lugar que passa só deixa destruição, como que uma pessoa dessa vai ter a identidade do Senhor? Como que uma pessoa vai ter a identidade do Senhor frequentando um bar? E o meu povo que se chama pelo meu nome. Essa é a primeira lição que nós aprendemos. Quem nós somos? Como que nós queremos ser vitoriosos nesse ano que vai entrar, nessa passagem que vai entrar, se nós não temos a identidade do Senhor? O que está acontecendo na tua vida que você perdeu a identidade de Jesus na tua vida? Aleluia! O que fez você perder a identidade de Jesus? Porque quando você aceitou Jesus Cristo como Senhor e Salvador, você fez uma aliança com o Senhor. Você falou que ia ser fiel ao Senhor. Você falou que ia servir ao Senhor. Você falou que ia estar na casa do Senhor. Você falou que ia participar da ceia do Senhor. Você falou que ia se batizar. E o que você fez com os votos que você prometeu para Jesus? Você ainda continua tendo a identidade de Jesus ou você perdeu essa identidade? Porque a primeira coisa que nós aprendemos com essa lição é: e se o meu povo que se chama pelo meu nome, e o povo que é chamado pelo nome do Senhor é o povo que tem a identidade do Senhor. É o povo que não perdeu a presença do Senhor. E eu quero ilustrar isso para vocês. Deus, Ele prometeu para Moisés que Ele iria tirar o povo do Egito e levar para Canaã. E Deus falou assim para Moisés: Moisés, eu vou tirar o povo do Egito e vou levar para Canaã. Só que tem uma coisa: eu não vou com vocês. Quem vai com vocês é um anjo.
Moisés falou assim: Senhor, um anjo é bom, mas para a gente atravessar o deserto, para a gente conseguir chegar em Canaã, não pode ser um anjo, tem que ser a tua presença. Aleluia. Porque de nada adianta nós termos um prêmio como Canaã, se lá não estiver a tua presença. Porque a tua presença é o que nos interessa. A tua presença é que faz com que a gente seja feliz. A tua presença é que faz com que a gente seja abençoado. Você tem buscado a presença de Deus? Em quem você tem colocado a tua fé? Você tem colocado a fé nos teus braços? Você tem colocado a fé no teu trabalho? Você tem colocado a fé em pessoas? Aonde você tem colocado a tua fé? A tua fé está na presença de Deus? A presença de Deus está na tua casa? A presença de Deus está na tua vida? A tua casa é um pedacinho do céu ou a tua casa é um pedaço do inferno? Como é que está a tua casa? Porque para você ter um ano próspero, você vai ter que colocar a tua casa em ordem. Glória a Deus. E para você colocar a tua casa em ordem, você vai ter que ser exemplo de marido, exemplo de pai de família. A mãe é a mesma coisa. Aleluia. Isso mesmo. Como que uma mãe vai colocar ordem dentro da casa, não sendo exemplo para os seus filhos, não sendo exemplo para a sua família? O meu povo que se chama pelo meu nome. A primeira coisa que nós aprendemos é que para a gente conseguir ser vitorioso nesse ano que está entrando, nós precisamos resgatar a identidade do Senhor na nossa vida. Glória a Deus, Santo de Israel. Glória a Deus, aleluias! Santo é o nome do Senhor. Mas continuando a pregação, vamos ver que o nosso Deus, Ele é fiel. E Ele deixa claro os 3 pontos necessários para que a sua presença permaneça sobre o seu povo. Primeiro, teria que haver por parte do povo o reconhecimento da sua grandeza. Em segundo lugar, o povo devia buscar a sua presença. E em terceiro lugar, o povo deveria converter-se dos seus maus caminhos. A primeira regra que Deus exige do seu povo é quando Ele diz: e se o meu povo se humilhar e orar. Oh, glória a Deus. Deus Ele está dando aqui uma maneira de você ser abençoado. Deus Ele está mostrando aqui uma maneira de você conseguir restituir tudo aquilo que foi perdido. Tudo aquilo que foi perdido nesses 2 anos de pandemia. Tudo aquilo que foi perdido dentro da tua casa, dentro da tua família, seja no físico, seja no material, seja no espiritual. Deus está mostrando uma fórmula de como você restituir tudo. E a primeira coisa é: se o meu povo se humilhar e orar. Irmãos, um povo que se prostra e se humilha a Deus em oração, com certeza reconhece a soberania de Deus. Não adianta o povo ter recursos, ter um grande exército, ou ter toda a tecnologia mais moderna. Preste atenção, igreja. Um povo, um líder, que não reconhece o poder de Deus, ele está sujeito à queda e ao fracasso. Porque não tem cobertura espiritual sobre a sua vida. Um povo que se humilha diante de Deus é exaltado por Deus. Se humilhar é se esvaziar de orgulho, de prepotência, não ser autossuficiente. Se humilhar é deixar de confiar na própria força. E a oração é o exercício de quebrantamento para entrarmos na presença do Senhor. Quando estamos com o coração contrito na presença de Deus, a vaidade da nossa vida é aniquilada e
e a nossa atenção está voltada em apenas buscar o essencial, a presença de Deus. Oh, glória. Irmãos, para que a gente se humilhe e ore e busque a presença de Deus, nós precisamos ter um coração contrito de Deus. Precisamos ter um coração novo, com novas atitudes, um coração curado. Irmãos, como que você vai começar um ano abençoado com um coração cheio de ressentimento? Como que você vai começar um ano abençoado com um coração cheio de mágoa? Como que você vai começar um ano abençoado com um coração cheio de trauma, cheio de falta de perdão? Ou então como que você vai começar um ano sem pedir perdão por aquilo que você ofendeu, por aquele que você fez mal, por aquele que de repente você não conversa mais, seja um amigo, seja um familiar, seja pai, seja mãe, seja um irmão, você não conversa mais com essa pessoa? Como que você vai começar um ano abençoado em discórdia, em inimizade? Quantos anos de fracasso você tem na tua vida porque você não sabe perdoar, ou porque você não pede perdão? E sabe o que é você não perdoar uma pessoa? É você ter o fantasma dela todos os dias do teu lado. Porque aquela mágoa, aquele ressentimento, aquele trauma, aquela amargura que você tem dentro de você por aquela pessoa que você não perdoa, faz com que aquela pessoa te persiga em todos os lugares por onde você anda. Você está na mesa, a pessoa está com você. Você está no quarto, a pessoa está com você. Você está pensando sozinho, a pessoa está com você. Porque aquela mágoa, aquele ressentimento, aquela amargura que está no teu coração faz com que aquela pessoa se torne um fantasma do teu lado. Que tal você começar o ano se livrando desse fantasma? Glória a Deus. Se livrando dessa mágoa, se livrando dessa amargura, se livrando dessa tristeza, se livrando daquilo que te prende no passado, que não deixa você andar no presente e que não faz com que você tenha planos para o futuro. Que tal esse ano você se livrar dessa amargura, você se livrar dessa tristeza que há tantos anos tem colocado até doenças psicossomáticas dentro de você por falta de perdão? Porque eu conheço pessoas que depois que liberaram perdão para a mãe, depois que liberaram perdão para o pai, depois que liberaram perdão para o irmão, que liberaram perdão para um parente, a pessoa chegou a ficar boa de saúde. Porque a pessoa estava doente por causa da amargura. Aleluia. A pessoa estava doente por causa da tristeza. A pessoa estava doente por causa do ressentimento que ela carregava na sua alma. Irmãos, quer começar um ano abençoado? Cura o teu coração. Muda o teu coração. Oh, glória a Deus. Pastor, eu venho na igreja, mas eu não gosto do louvor. Pastor, eu venho na igreja, mas eu não gosto de ver aquele irmão dar testemunho. Eu não gosto de ver aquela irmã falar isso. Eu não gosto daquele irmão, eu não gosto daquela irmã, eu não gosto daquele pastor, eu não gosto daquela pastora, eu não gosto daquele que está pregando. Irmão, para que você veio na igreja? Você veio para prestar culto a Deus. Se você vem para prestar culto a Deus, você não tem tempo para estar cuidando da vida dos outros. Aleluia. Porque a tua atenção tem que estar em Deus, na presença de Deus e não na vida dos outros. Então que tal você começar esse ano com o coração curado? Se humilhar e orar. E se o meu povo se humilhar e orar, e adianta a gente se humilhar e orar diante de Deus e não perdoar? Porque o Senhor Jesus mesmo disse que para a gente ser perdoado, a gente tem que perdoar primeiro.
E ainda Pedro fala: Senhor, quantas vezes eu tenho que perdoar? Ah, Pedro, é bem simples, é 70 vezes 7. Ou seja, sempre. Irmãos, eu não sou perfeito, eu erro. Às vezes eu falo coisas que ofendem. Eu sou uma pessoa normal, que nem vocês. Mas quando eu vejo que eu machuco alguém, se eu não posso conversar com essa pessoa pessoalmente, eu mando um áudio para ela e falo: olha, eu sou um cristão. Eu nem falo que eu sou um pastor. Eu sou um cristão. Eu sou um servo do Senhor. E a minha vida tem que ser uma Bíblia aberta. E como que pode um cristão estar de mal com pessoas? Como pode um cristão criar inimizades? Irmãos, a vida do cristão é plantar amizades. Porque quando Deus quiser te abençoar, Deus vai usar os amigos para te abençoar. Deus vai usar os vizinhos para te abençoar. Deus vai usar os parentes para te abençoar. Deus vai usar às vezes aquela pessoa que mais você despreza para te abençoar. Por isso a importância de você ter amigos. Por isso a importância de você plantar amizades. Por isso a importância de você liberar perdão e de pedir perdão, para que você possa sempre ser uma Bíblia aberta. Um cristão que não perdoa não tem a identidade de Cristo. Um cristão que não se humilha não tem a identidade de Cristo. Um cristão que não ora não tem a identidade de Cristo. Um cristão que não tem amor não tem a identidade de Cristo. E se o meu povo, que se chama pelo meu nome, hoje é noite de reavivamento. Aleluia. Hoje é noite do reavivar a igreja. Hoje é noite que Deus está chamando a igreja a buscar a identidade do Senhor que foi perdida. Buscar a identidade do Senhor que foi perdida. E Deus está dando fórmulas para que você busque a identidade e que você seja abençoado. E que Deus possa restituir tudo aquilo que foi perdido. Irmãos, prestem atenção. Buscar a face de Deus é ter um maior relacionamento com Ele. Buscar a face de Deus é se esforçar em obedecer a Deus e andar em santidade. Um povo que crê no Senhor não pode ficar apenas aguardando que Deus lute em seu favor de maneira descompromissada, sem ter nenhum compromisso, sem ter nenhum compromisso com a sua igreja, sem congregar, sem prestar culto a Deus e sem ter tempo de oração. Temos um Deus vivo que quer se relacionar com o seu povo. E na época do rei Salomão, o Senhor pediu ao rei que construísse um templo, pois Deus quer que o seu povo o adore e preste culto na sua casa. Aleluia. E nós precisamos sim nos relacionar diariamente com Deus, em espírito, em todos os lugares e em todos os momentos. Está escrito assim em Jeremias capítulo 29, versículo 12 e 13. Então vocês clamarão a mim, virão orar a mim, e eu os ouvirei. Vocês me procurarão e me acharão, quando me procurarem de todo o coração. Buscar a face de Deus requer comunhão. Buscar a face de Deus requer esforço. Buscar a face de Deus requer dedicação ao Senhor. Aleluia. Esses são alguns dos fatores que sinalizam o nosso compromisso com Deus. Uma coisa é certa: Deus se compromete por aquele que tem compromisso com Ele. A verdadeira busca se dá em espírito e em verdade. A cada dia que buscamos mais a Deus, nos tornamos íntimos dEle e mais íntegros. E o meio de buscar esta comunhão com Deus vem pelo ler e ouvir a sua palavra, conversar com Ele diariamente em oração. E
e colocando a fé em ação nas promessas de Deus, buscando a Ele em espírito e em verdade. Irmãos, hoje é noite de restituição. Deus hoje está dando dicas. Deus está mostrando os caminhos para que você tenha um ano abençoado nesse ano que vai começar. Aleluia. E aqui nós aprendemos a segunda lição: o que devemos fazer. A primeira lição foi: quem somos? Nós somos o povo que precisa ter a identidade do Senhor. E a segunda lição que nós aprendemos é o que nós devemos fazer: buscar a face de Deus em espírito e em verdade, se humilhando e orando. Glória a Deus. Pastor, como é que eu faço para buscar a Deus em espírito e em verdade? Irmãos, nós somos uma tricotomia. Nós somos feitos de corpo, alma e espírito. O corpo, quando a gente morrer, vai virar pó. Do pó ele veio e do pó ele voltará. A alma é a única coisa que não morre. Ou a alma vai ter vida eterna no céu, ou a alma vai ter condenação eterna no inferno. E o espírito humano é a parte que se comunica com Deus. É a parte comunicável. Nós, seres humanos, somos racionais porque nós temos espírito. O animal não tem espírito, por isso que o animal é irracional. O animal só tem corpo e alma, mas não tem espírito. Por isso que o animal não consegue se comunicar com Deus, porque só consegue se comunicar com Deus quem tem espírito. Então viver em espírito é não viver na carne. Viver em espírito é você fazer com que a tua carne morra, fazer com que os teus desejos carnais morram, para que o teu espírito vivifique. Uma pessoa que tem a identidade do Senhor, ela vive em espírito e não na carne. Pastor, como é que eu faço para que o meu espírito seja mais forte do que a carne? Deixa a carne morrer de fome e dê alimento para o espírito. Aleluia. Se humilhe, ore, ame o teu próximo, ame a Deus sobre todas as coisas. Busque a Deus em espírito, ou seja, busque a Deus em todos os lugares. Busque a Deus na sua casa, busque a Deus na igreja, busque a Deus no seu trabalho, busque a Deus no seu quarto de oração. Aleluia. Busque a Deus andando na rua, busque a Deus andando no ônibus, busque a Deus dentro do seu carro, em todos os lugares, busque a Deus. E você vai estar buscando a Deus em espírito, porque Deus é espírito. Ele não precisa de uma imagem, Ele só precisa que você preste culto, louvor e adoração a Ele em todos os lugares por onde você andar. Mas como, pastor, que eu consigo adorar a Deus em verdade? É simples. É só você não viver em mentira. É só você não ser um crente dentro da igreja e outro lá fora. Viver em mentira. Prega uma coisa dentro da igreja e vive outra lá fora. Se as pessoas olham para a tua vida lá fora, a pessoa fala assim: me diga onde é a igreja que você frequenta para mim passar bem longe dela. Porque com esse testemunho aí eu quero passar bem longe dessa igreja. Viver em verdade, viver em espírito e em verdade é você não ter mentira na tua vida. Porque a mentira provém de Satanás, que é o pai da mentira. A pessoa de 10 palavras que ela fala, uma é verdade e 9 é mentira. Na hora que ela fala a verdade, ninguém acredita nela, porque só fala mentira. Irmão, você precisa se libertar da mentira. Glória a Deus. Uma pessoa que tem a identidade do Senhor, um povo que tem a identidade do Senhor, é um povo que tem que viver em espírito e em verdade, e não pode viver na mentira.
mentira. Viver em verdade é praticar a palavra de Deus. É não ser apenas ouvinte da palavra de Deus, mas principalmente praticante da palavra de Deus. Isso é viver em verdade. Viver em espírito, adorando a Deus em todos os lugares e em verdade, tendo a identidade do Senhor, sendo o povo do Senhor. E o meu povo que se chama pelo meu nome. Será que o Senhor pode chamar você pelo seu nome? Glória a Deus. Será que você está tendo a identidade do Senhor a partir dessa noite? Irmãos, a consequência de quem busca a Deus de verdade é se converter nos seus retos caminhos. O cristão precisa ser convertido e não um visitante, uma farsa, uma mentira dentro da igreja. Quando nós conhecemos os caminhos do Senhor, podemos discernir quais são as coisas que devemos abandonar e que podem nos afastar de Deus. Se manter em fé e firme com Deus é consequência da obediência e do temor a Deus, da busca à face de Deus. Os maus caminhos, a desobediência, a rebeldia nos tornam vulneráveis a qualquer tipo de ataque do inimigo na nossa vida. Porque a desobediência